Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu resolvi contar, né, o meu testemunho para vocês do porquê que eu vim embora. Quem me acompanha há mais tempo, né, desde o outro canal, sabe que eu morava numa cidade no sul, né, em Santa Catarina, e eu voltei para minha cidade. Hoje eu vou falar o porquê, o meu testemunho, o que que aconteceu, por que que eu vim embora. Em outro momento, eu vou contar para vocês o testemunho da construção da minha casa, que é um testemunho para a glória do nome do Senhor. E eu resolvi contar para vocês esse testemunho da minha vida, o agir de Deus e o porquê que viemos embora, tudo o que aconteceu, nesse momento agora que eu tava lavando a minha louça. E o Senhor me tocou assim para eu compartilhar, porque o testemunho serve para edificação, edificação de muitas pessoas, né? Que às vezes a gente escuta o testemunho de outros, e a gente tá passando por aquela situação e nos fortifica, nos fortalece para poder continuar. Bom, então eu morava aqui já nessa cidade onde estou agora, e aqui é uma cidade muito pequena, não tem emprego. É uma cidade bem difícil de arrumar emprego, gente. Não tem empresas. E quando eu casei, eu fui embora para uma cidade que se chama Jaraguá do Sul, que foi lá onde a minha filha nasceu. E é uma cidade de muita oportunidade e tudo mais. Então, nos últimos tempos eu vim para cá, eu voltei embora em 2019, no final de 2019. E quando eu vim para cá, na verdade a gente que vai embora para outro lugar, a gente sempre tem aquele desejo no fundo de voltar para nossa cidade, né? Tudo mais. Então, lá nessa cidade, eu comecei a frequentar uma igreja pequenininha chamada Deus é Amor. Lá, na verdade, eu frequentava a Assembleia de Deus. E quando a gente estava passeando no calçadão um dia, tinha uma placa bem pequenininha e o Espírito Santo falou com meu marido: venha nessa igreja. Então lá eu já frequentava a Assembleia e nesse dia o Espírito Santo falou com meu marido. Antes disso, uma semana antes, duas, eu já vinha falando pro meu marido que eu achava que estava entrando em. E aí eu falei pro meu marido, não tô bem, eu acho que eu tô entrando, né, em. E eu tive um sonho, irmãs, e eu vou contar pra vocês. Bom, nesse sonho, eu sonhei que eu tava onde a minha tia trabalha, que é um consultório médico, e lá eu via na minha frente, no chão, um, um cadáver, né? Eu tenho preocupação de falar as palavras aqui, tá bom? Por conta do YouTube mesmo. Mas eu via um na minha frente, ele era cinza e tinha as mãos enrugadas, assim. E aí, eu. E nisso, quando eu olhava pra porta do lugar, vocês vão entender o porquê que eu tô contando esse sonho, tá bom? E o porquê que eu falei da igreja Deus é Amor nessa época. Entrava um homem todo de branco, resplandecente, eu não via o rosto, e ele pegava esse e levava embora, sabe? Então esse foi meu sonho. Eu lembro das mãos assim, que eram bem secas e enrugadas assim. E aí meu marido tinha falado isso, Ariane, o Espírito Santo falou pra gente ir nessa igreja. E quando a gente foi lá, teve um momento que a mulher que tava pregando, ela falou assim, era uma missionária, né? Ela não era daquela igreja. E ela falou assim: tem uma pessoa aqui que o Espírito Santo me revela que ia entrar em uma tão grande. E ela fez assim, ó, que só a mão de Jesus ia entrar lá dentro e puxar do fundo do poço. E eu falei, na hora meu coração queimou forte, sabe? Porque como eu falei pra vocês, eu já vinha falando pro meu marido que eu estava sentindo, né? Que eu estava entrando, né? E lá a casa que a gente morava era uma casa bonita. Eu tinha feito até um tour pela minha casa, era uma casa bonita. Não tá aqui nesse canal, né? Tava no outro canal. Uma casa bonita, boa, tinha um quintal enorme. Porém, eu sempre tinha experiências naquela casa. Por mais que eu não compartilhasse com vocês naquele canal, eu tinha experiências naquela casa sobrenaturais, espirituais. Se vocês quiserem, eu conto aqui nesse canal pra vocês. Mas, enfim. Então, a gente foi, aí a moça revelou isso e queimou no meu coração e eu falei, Senhor, se for pra mim essa revelação, ela vai falar comigo, não apenas julgar assim na igreja, né? E aí ninguém levantou a mão e aí eu tava em pé com a Isabela, bebezinha, balançando ela, e ela falou assim, é você, irmã.
É contigo que o Senhor Jesus fala. Hoje o Senhor te liberta desse espírito, né? E pra honra e glória do nome do Senhor, naquele dia, depois daquele dia eu fiquei leve, irmãos. Eu tinha, eu tinha várias experiências, como eu falei, naquela casa. Era uma casa boa, tudo, mas eu não sei o que acontece. Tanto que depois que nós viemos embora pra cá, o próximo morador quem me acompanha de lá sabe, eu tinha um armário de cozinha bonito, sabe? Que era planejado na cozinha, assim, bem bonito o armário. E eu vendi até pra ele, né, e tudo mais. E meses depois que a gente veio embora, esse homem, ele dentro daquela casa. Então eu até falo pro meu marido, eu falo, nossa, era alguma coisa naquela casa. Por exemplo, eu já vou voltar pra minha história, tá? Mas, por exemplo, uma vez eu tive um sonho, eu e meu esposo, nós temos experiências sobrenaturais. O Senhor fala muito com a gente, mostra o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Ele sempre mostra pra gente, sabe? E teve uma vez até que eu tive um sonho que tinha uma escadinha assim, não sei se quem me acompanha daquele tempo, tinha uma escada assim, eu lembro que eu tava no último degrauzinho dela assim, que era uma escadinha que ficava na sala, e a casa tava iluminada e eu olhava pela janela da porta, porque lá a porta da sala era aquele portão janela, sabe, bonito, grandão, e daquela escadinha dava pra ver a janela do quarto também, e tinha vários, como se fosse, pra vocês entenderem, como se fosse, sabe, aqueles zumbis assim, e eles tentavam bater, eles queriam entrar, mas eu tava protegida, a casa tava iluminada, tava tudo trancado, eles não conseguiam entrar, sabe? Teve outras experiências também lá, sabe? Então, eu creio que aquilo ali, nesse caso, eu não tô falando, gente, em momento nenhum que quem tem é um espírito maligno, eu não sei dizer. Eu só sei que há casos que é sim. No meu caso, eu acredito que foi, sabe? E Deus me protegeu, Deus deu a revelação e Deus deu o livramento, né? E daí o próximo morador, até ele, como eu falei pra vocês, e a gente ficou muito triste. Eu até comentei com o Marcos, falei, nossa, é alguma coisa naquela casa, não é possível, né? Mas enfim, aí, irmãos, depois desse dia que eu fui revelada lá na igreja e tudo mais, Deus começou a falar grandemente por diversas pessoas lá. E aí a gente começou a frequentar lá, né? A gente ia ainda na Assembleia, mas volta e meia a gente ia lá, porque é uma igreja que ainda hoje eu guardo dentro do meu coração. Eu tenho amor, tomara que ainda esteja como era, mas eu senti uma paz tão grande naquele lugar, sabe? Eu não tô falando de todas, Deus e Amor, mas eu tô falando daquela específica que eu visitei. Tanto que quando a gente chegou aqui onde eu moro, eu fui em duas, Deus e Amor, e eu não senti a paz que eu sentia lá naquela lá, sabe? As pessoas, era muito bom. Eu lembro que eu trabalhava o dia inteiro dentro da empresa e eu pensava à noite em estar lá presente com os irmãos, sabe? E aí, eu não compartilhava isso no canal com vocês, mas a minha vida espiritual foi muito presente, graças ao bom nome do nosso Senhor Jesus. E aí, lá, a gente começou a receber por diversas pessoas que vinham pregar na igreja, sabe? Não era nem das pessoas que estavam ali, mas quando as pessoas vinham pregar, falando que era o momento da gente retornar, que o Senhor estava mandando a gente embora. E ficou meses assim, pessoas diferentes, diversas pessoas, falando pra gente estar retornando, pra gente voltar, que era tempo. E teve momentos que o Senhor falava, meu, mas como que a gente vai voltar? Aqui tá o nosso trabalho, anos de empresa, a nossa vida, tá tudo sendo construído aqui, a gente vai voltar para pagar aluguel. Já lá a gente já pagava aluguel, né? Mas aí a gente não tinha, e aí Deus mostrava duas portas sendo abertas, o Senhor falava com a gente sonho, a gente chegava lá, era confirmado, sabe? Teve até um dos últimos cultos que a gente frequentou lá, irmãos, se vocês escutarem barulho, tem obra aqui do meu lado, tá? Do vizinho. E dos últimos cultos que a gente foi lá, um homem, eu não me lembro o nome daquele pregador, mas ele falou assim, é a última vez que eu tô vendo vocês e eu não vou ver mais. E realmente a gente não viu ele mais. E diversas pessoas, evangelistas que iam lá, os pregadores mesmo falavam a mesma coisa. Teve uma experiência até uma vez lá,
ter uma irmã muito usada, gente. Foi uma experiência bem bonita que eu vou compartilhar aqui nesse testemunho com vocês, porque eu acredito firmemente no mundo espiritual. Eu gosto muito de falar das coisas do Senhor. E eu lembro que ela me chamou lá na frente, ela falava em línguas. Não sei se você acredita nesse dom, mas eu acredito. E ela falou em línguas e tal. Aí quando a gente foi embora, entramos no carro, meu marido falou assim, a gente sempre comentava do que acontecia no culto, e daí meu marido falou assim, você não vai comentar o que ela falou contigo? E daí eu falei assim, mas eu não entendi, porque foi em línguas, não é? E aí ele falou, não, ele escutou, gente, em português, ele escutou normal, ele não escutou em línguas. Então ali eu falei, nossa, como Deus é lindo, e meu marido, ele entendeu normal, como não fosse em línguas. E aí ele, dentro do carro, ele falou tudo o que ela tinha falado pra mim, né? Então, você vê o poder de Deus ali se manifestando pra nós dois, sabe? Então foi muito bonito, né? E então, aí várias pessoas confirmavam a gente ir embora e as coisas começaram a acontecer. Muitas coisas deram erradas, foram tempos que eu sentia muita angústia, porque eu queria obedecer à voz do Senhor e as coisas parecem que amarravam. Eu queria de uma forma, tipo, por exemplo, eu tentei que a empresa fizesse o acordo comigo, né, pra ir embora, foram anos. No fim das contas, resumindo tudo pra vocês, nenhuma empresa, nem a minha nem meu marido fez acordo nenhum. Por mais bons funcionários que a gente fosse, gente, porque eu lembro que eu falava assim, mas eu sempre fiz tudo, né, e tal, e eles faziam com outras pessoas comigo, não, Senhor, hoje eu entendo que foi a mão do Senhor que fechou aquela porta, porque depois de um tempo, foi com esse valor que eu consegui fazer a minha área aqui nessa casa, que essa casa depois é um testemunho que eu quero contar pra vocês em outro vídeo, e aí pedimos as contas, viemos apenas com o dinheiro do mês, férias, essas coisas, né, que quem pede a conta tem o direito de receber. E o Senhor, lembra lá atrás que eu falei pra vocês que ele tinha falado que ia abrir 2 portas? Então, chegamos aqui em novembro, foi dezembro de 2019. E depois, logo disso, depois vocês sabem que teve né? E a gente viu a mão do Senhor nos protegendo, mas por incrível que pareça, vocês vão perceber no próximo testemunho, quando eu contar pra vocês da construção da minha casa, apesar de ser foi um momento onde o Senhor nos abençoou grandemente, gente. E eu vou contar depois pra vocês, que foi o testemunho da construção da minha casa. Que até muitas pessoas achou que a gente construiu a nossa casa porque nós pegamos dinheiro de tempo, de empresa e tudo mais, e não foi. Foi as mãos do Senhor que colocou sobre a nossa vida. E daí fica nesse outro testemunho pra eu contar pra você. E aí, quando a gente veio embora pra cá, eu lembro que teve dias que eu falei assim, meu Deus. Tanto que meu outro canal até parou um tempo, porque eu falei, Senhor, foram realidades diferentes, sabe? Foram mudanças de realidade diferente. Lá eu tinha minha casa e quando eu vim embora pra cá, eu vim morar de favor na casa do meu pai, né? Que na verdade eu chamo ele de pai, só pra vocês entenderem, ele é meu pai, não biológico. Ele me criou desde quando eu tinha 3 anos de idade, e quando eu tinha 9, 10 anos separou da minha mãe, mas o vínculo ficou até hoje. Hoje eu tenho 31 e temos vínculo até hoje. Ele é meu pai. Mas aí ele teve filhos e antes da minha mãe, né? E enfim, aí essa situação também eu vou contar no testemunho da casa, tá bom? Só pra vocês. E daí ele falou, não, mora na minha casa, né? Pra vocês não precisarem pagar aluguel. E a gente ficou na casa dele até, mas sempre a nossa intenção foi arrumar uma casa de aluguel, gente. Foi. A gente via casas pra alugar e não achava. Sempre tinha alguma coisa dando errado, sabe? Sempre tinha um empecilho. E aí eu lembro que quando a gente veio embora, a Isabela falando com o Didi, que eu falei, fica quietinha que a mamãe vai conversar com as tias. Ela tá lá no quarto, o Didi tá querendo latir. E eu lembro que teve um dia, aqui a casa do meu tio é no sítio, né? E não tinha portas de emprego. Tava bem difícil, eu com uma bebê pequena, e aí chega aquela hora que a nossa fé fraqueja, não é? E eu lembro que eu orei ao Senhor e eu falei, Senhor, Tu me trouxeste pra cá, pra passar por humilhação, porque aconteceu umas coisas na minha vida muito chatas, sabe, gente?
E aí eu falei assim com Deus, tu me trouxesse pra cá, pra passar por humilhação. Não permita, Senhor. Nós confiamos em Ti, Pai. E eu lembro que eu fiz essa oração sincera e eu chorei com a Isabela no colo. E aí tinha tempos que eu parava de gravar vídeo pra vocês. Por conta disso que eu tava triste e eu não queria compartilhar na internet, sabe? Tanto que foi até esse um dos motivos que eu parei com o meu outro canal, porque tinha muitas pessoas que me acompanhavam daqui onde eu moro que parecia que torciam contra, sabe? Ficavam felizes com as coisas, parece que dando errado, não é? E aí, lembra que o Senhor tinha falado que ele ia abrir 2 portas quando a gente estava no sul ainda? Então, foi a partir dessa oração que eu tinha chegado no meu limite. Porque o Senhor, ele conhece o teu limite também. Que o Senhor abriu portas. E uma das portas foi que a gente chegou em novembro, passamos dezembro, desempregado, e nós tínhamos aquele pouco dinheiro que eu falei pra vocês, e não tinha mais nada. Tanto que eu nunca imaginei que eu ia fazer minha casa logo, né? Mas Deus, ele é o Deus que age no sobrenatural e ele move circunstâncias que a gente para e a gente dá até risada porque nunca conseguiríamos pensar, não é? E daí, em final de... Isso já era dezembro ali, e eu esgotei, gente, porque foram acontecendo tantas coisas pessoais, sabe? E aí eu não conseguia gravar pra vocês, e era tantas coisas que se eu fosse abrir aqui pra vocês, vocês entenderiam, mas como envolve pessoas, eu também não posso estar falando tanto. Mas aí o Senhor preparou a primeira porta, que ele aí em janeiro, ali no, acho que foi dia 10 de janeiro já, de 2020, o meu marido começou a trabalhar, ele conseguiu um emprego bom, né, na área dele mesmo, que tinha tipo de alimentação muito bom, melhor que a gente tinha lá no sul, um salário bom também e uma escala boa que ele gostou, né? Não a escala em si de horas, né? Mas um posto bom de trabalho, né? E ele é uma pessoa, quem conhece o meu marido pessoalmente sabe que ele é uma pessoa muito fácil de lidar, ele é uma pessoa muito boa. Bom é Deus, mas eu falo assim no sentido como pessoa de lidar, ele entende as pessoas, sabe? Ele é uma pessoa muito amiga. E ele é uma pessoa que não te julga logo, tipo assim, não te julga pela pessoa que você é, sabe? Ele sabe lidar com muito, assim, ele tem essa sabedoria, vamos dizer assim, da parte do Senhor, e ele tem o espírito da mansidão. Eu digo que ele tem o domínio próprio, sabe? Em diferentes circunstâncias, ele é um exemplo pra mim. Mas, enfim, então o Senhor abriu as portas, as coisas começaram a acontecer, e eu falei, obrigado, Senhor, porque daí ele estando empregado certinho, dava paz, assim, pro meu coração, não é? A gente tava morando na casa de outra pessoa, ficamos um mês, então, ali, mas sempre contribuímos, como eu falei pra vocês, a gente veio com um dinheirinho lá do sul. E circunstâncias que aí a gente começou a fazer feira, eu lembro que quem acompanha no canal sabe disso, que não deu certo também, e eu chorei por conta disso, mas hoje eu vejo que foi a mão do Senhor. Então, o que eu quero falar nesse testemunho? Muitas pessoas falaram, quando eu cheguei aqui, nossa, mas você veio de um lugar tão bom, né? Porque o Sul é um lugar bom. Lá tem muito emprego, gente, muito emprego. E a gente já tava com a vida estabilizada, não é? E eu lembro até uma vez que eu fui comprar uma casa lá, era até no bairro de Schroeder. Quem mora lá em Jaraguá do Sul vai saber qual é o bairro. Se escreve Schroeder, mas o povo fala Schroeder. Aí, a gente foi ver essa casa, eu lembro que eu tava conversando com o corretor e os FGTS, valor de entrada, documento e tal. Eu lembro que o anjo do Senhor falou para meu marido, né? Não era pra gente comprar aquela casa, eu lembro bem certinho. Então, aí foram tantas coisas que eu falei, Senhor, fui pra isso. E as pessoas, quando eu cheguei aqui, questionou, por que você veio embora pra lá? E as pessoas não acreditam que foi porque Jesus mandou. Nossa, mas você veio pra cá? Mas, tipo assim, como assim Jesus mandou? E é muito difícil você testemunhar para as pessoas que não andam na dependência de Deus, e sim para as pessoas que andam na dependência do seu próprio braço. Então, hoje ainda eu necessito, eu confio e eu espero a mão do Senhor na minha vida. Tem coisas ainda na minha vida que eu falo, Senhor, haja. Tem coisas que... e a segunda porta, esqueci de falar, né? Que eu falei que Deus abriu as 2 portas, né? A primeira porta foi o emprego do meu esposo, né?
E a segunda porta, logo em seguida, foi a construção do nosso lar, né? Que aí eu conto pra vocês em outro testemunho, mas vocês vão ver que quando a gente grava, parece que as coisas foram fáceis, foram acontecendo fácil. Mas aí vocês vão entender o testemunho da minha casa, como que aconteceu, tá bom? Então, por que eu tô contando esse testemunho pra você hoje? Se você está na luta hoje, porque eu ainda passo lutas e na verdade o Senhor mandou a gente vir embora pra cá e até hoje, assim, eu não sei te dizer o porquê que a gente voltou. No momento em que estava acontecendo, a gente entendeu que foi um livramento do Senhor, a gente estava perto da família e tudo mais, graças a Deus ninguém da minha família sofreu com isso. Eu tenho até um testemunho sobre isso comigo, que em outro momento eu conto pra vocês sobre que foi uma coisa sobrenatural na minha vida também que aconteceu. E por que eu tô contando isso? Se você tem uma questão, confia no Senhor. Eu ainda não sei por que o Senhor nos trouxe pra cá, mas o Senhor sabe. E eu confio que Ele sabe que foi o melhor, né? Eu creio que foi livramento, a gente não sabe o que poderia ter acontecido se continuássemos lá. Eu estou confiando em Deus ainda na dependência dEle. Muitas pessoas perguntam, por que você veio de lá? Lá não era bom, lá não era isso. Eu sei que tem pessoas da minha família mesmo, que como eu gravava os vlogs, e daí eu cheguei aqui, e aí eu fui pro sítio, e aí, gente do céu, meu tio morava sozinho, e era galinha pra todo lado, a área toda cheia de cocô de galinha. E a minha casa lá no sul era bem limpinha, tudo limpinho, branquinho, bonito, sabe, organizado. E as pessoas tiravam sarro. Eu lembro que um parente meu, um primo, ele falou que eu era uma blogueirinha de M, né? Porque o canal não crescia, não dava certo, eu não tinha estímulo pra gravar. Então, foram muitas coisas assim, sabe? Mas o Senhor sempre me sustentou de pé, né, nele, na fé nele. E aí eu conto esse testemunho pra você, se você estiver passando por esse momento, você não sabe o que tá acontecendo e o porquê que tá dando às vezes tudo errado, porque muitas vezes eu chorei, porque as coisas não aconteceram como eu esperei que acontecesse, porque quando a gente passa por uma situação, a gente com Deus, a gente acha que as coisas com Deus vai ser tudo bonitinho, conforme. Mas lembre-se sempre que no processo do acontecer em Deus, Ele vai te moldando. Ele te molda o seu caráter. Porque se Ele te der tudo, é fácil, mas a cada passo que você conquista as coisas, Ele molda o seu caráter e faz a cada processo você continuar na dependência dEle, não é mesmo? E a gente sabe que as coisas nesse mundo são passageiras e a gente tem que manter a comunhão com o nosso Deus. Mas hoje eu trago esse vídeo desse testemunho para você continuar confiando em Deus, independente do processo que você tá. Só tem aquele ditado que fala que só entende a temperatura da panela a colher que mexe, né? O pau que mexe a panela, né? Então, só você entende aquilo que você passa, só você sabe do seu testemunho. E para os outros parece ser fácil o que você passa, e na verdade não é, porque os seus problemas devem ser contados para Deus. Depois que você passar por eles, você conta para as outras pessoas para edificação da igreja, né? Da igreja que é o corpo de Cristo, não é? Então você conta, mas no processo não conta, conta apenas para Deus, que eu tenho certeza que Ele vai agir no sobrenatural. Hoje eu olho para trás, eu entendo todos os processos. Naquela época eu não entendi e chorava. Hoje eu entendo e agradeço a Deus porque Ele me ajudou a estar mais firmada nele, na dependência dele e a entender que nesse momento talvez não esteja acontecendo porque lá na frente vai acontecer de outra forma que vai ser melhor para a minha vida. Hoje eu entendo muitas coisas e na época eu não entendi, mas isso faz parte do processo do crescimento. Então a segunda porta, como eu falei pra vocês, foi a construção da minha casa, que o Senhor abriu. Teve situações, gente, que eu vou deixar para outro testemunho, mas teve pessoas que falaram tantas bobeiras, sabe? Por exemplo, quando eu fui morar com meu pai, os filhos dele acharam que, como ele morava sozinho, que eu queria
pegar a casa dele, sabe? Que eu queria me apossar das coisas. Isso nunca passou pela minha cabeça. Tanto que eles não sabem disso, né? Que eu não preciso contar da minha vida. Meu pai sabe. Quantas vezes eu fui atrás de casa pra alugar, sabe? Pra ter o meu cantinho, até pra eu gravar os meus vídeos com mais liberdade, sabe? Pra organizar minhas coisas com mais liberdade. Eu fui várias vezes e não dava certo. E eu sei que não dava certo porque se eu tivesse pago o aluguel, talvez eu não tinha conseguido pagar a minha casa, sabe? Então, eu morei 1 ano com ele, foi o tempo de eu fazer a minha casa, sabe? Eu fiz a minha casa pra honra e glória no nome do Senhor em 11 meses. E foi luta atrás de luta, mas vitórias atrás de vitórias em Cristo Jesus. E eu vou contar no testemunho da construção da minha casa pra vocês. Por isso, até que nos vídeos aqui de faxina, de limpeza, eu gravo com muito carinho. Minha casa, gente, ela ainda não tá pronta. Por fora falta muita coisa ainda. Um dia eu mostro pra vocês. Por exemplo, eu tenho muita coisa pra fazer do lado de fora dela. Coisas necessárias, mas que ainda não aconteceu. E eu estou esperando em Cristo. Esperando em Deus, sabe? E às vezes eu falo, ai, Senhor, me ajuda. Me ajuda a fazer. Por exemplo, tô me emocionando, gente, me perdoa. Por exemplo, eu tô esperando um tempão, sabe? Pra eu fazer o muro da minha casa. Mas eu ainda não consegui e tá tudo bem. O Senhor tem dado as vitórias, sabe? Fiz a minha garagem recente que eu precisava, meu carro ficava abandonado, gente. Lá na casa do meu pai, um risco de um telhado cair em cima dele. E tudo bem, sabe? Eu tô esperando em Deus. E eu vou dando as prioridades para as coisas que são necessárias, sabe? Vários momentos que eu pude fazer não, né? Que eu pude tentar começar a fazer o muro, foram surgindo outras coisas, outras prioridades, sabe? E, enfim. Então, esse testemunho é para te ajudar a você permanecer em Deus. Independente de tudo, confia nesse Deus maravilhoso. Porque eu sei que muitas coisas podem acontecer sobre mim. O inimigo pode tentar retaliações contra mim por falar isso. Mas permaneça confiando nesse Deus, porque Ele é maravilhoso na sua vida. Por mais lutas que possam acontecer, permaneça firmada nele e somente nele. Em diversas lutas, gente. Se eu fosse contar meu testemunho pra vocês, é que eu gravo pra vocês de uma forma que parece que eu nunca passei, talvez, dificuldades, mas se eu for contar pra vocês, eu já passei todo tipo. Confia no Senhor, que Ele há de dar o escape para ti. Em cada luta, fala, Senhor, Tu és maravilhoso, bom e soberano, e declare isso sobre a sua vida todos os dias. E quando a tua fé estiver lá embaixo, mesmo assim você fala, Senhor, hoje a minha fé tá pequena, então mande o Seu Espírito para me sustentar na fé. Esse vídeo tá bastante longo já, então em outro vídeo eu conto pra vocês o testemunho da construção da minha casa própria, tá bom? Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo. Obrigada pelas meninas que deixam um like, que deixam seu comentário. Muito obrigada mesmo. Obrigada de coração, tá bom? Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus.